Olá, essa é a segunda temporada do Pode Entender. Eu sou a Esther, na produção, direção e arte é o Dé, e sempre com muita alegria a gente recebe o nosso pastor Petrônio, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre as mensagens que são faladas nos domingos. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Um calor bom, Calor né? bom, a água tá bem geladinha também, né? Fresquinha, Tá legal. muito bem. Bom, gente, nós estamos na série Edificando a Igreja, que é baseada em 1 Coríntios. Nesse último domingo, as mensagens foram no capítulo 9 e no capítulo 10. Na parte da manhã, o tema era Livres para Abençoar. E o pastor falou um pouco sobre direito e liberdade. E também o princípio do capítulo 9 ele colocou para a gente que foi sobre renúncia, tá? E que nós não devemos ser obstáculos para o evangelho. Na mensagem vespertina, o pastor colocou como tema viver para a glória de Deus. Uma questão de localização e perspectiva. Maravilhoso, pastor. Você trabalhou um pouco sobre para onde estamos olhando, o e que, como santos e edificadores do reino, devemos buscar nossa localização, que ela é Cristo. E aí a gente queria ver o vídeo que a gente gravou, pastor, para você começar daí a falar algumas coisas para a gente, a retomar o assunto. Vamos Beleza, lá? beleza, vamos ver. Nós somos participantes do Evangelho quando nós tiramos aquilo que é da nossa vontade, né? Renunciamos aquilo que vem de nós e fazemos a vontade do nosso Deus em prol do próximo, né? Para glorificar o nosso Deus. E aí, então, nós estamos na contramão? Na contramão do mundo, sim, estamos, porque normalmente, principalmente nos dias de hoje, né? O mundo ele se tornou muito egocêntrico, né, muito imediatista, e as pessoas fazem tudo aquilo que agrada a si mesmo, né? Primeiro eu preciso me amar antes de fazer algo, né? Primeiro eu preciso me satisfazer, primeiro eu preciso estar completo, eu preciso terminar as minhas coisas para que eu possa fazer alguma coisa pelo outro, né? Então normalmente é assim que no mundo se pensa, e a gente como cristão deve estar totalmente ao contrário disso, né? Pensando sempre no outro, no amor de Deus, né? Amando Deus em primeiro lugar, antes de nós mesmos, para que nós possamos amar o próximo como amamos a nós mesmos. E aí, pastor, é isso Baita mesmo? desafio, hein? Nossa, é isso mesmo. É isso mesmo. Realmente, a teoria é muito boa, né? Tem coisas práticas que na teoria é diferente, né? Nossa, E totalmente. tem umas teorias que na prática é diferente também, né? Mas assim, ele tava falando e eu tava pensando, né? Que é exatamente isso. E que é um baita desafio mesmo, né? Você pensar que o outro é a sua prioridade. Não faz nem sentido nessa frase, né? O outro é a minha prioridade. Não faz nem sentido. É até estranho falar isso, né? Mas não, como assim? Não, eu sei que eu tenho que dar atenção para as pessoas e tal, mas como assim o outro é minha prioridade? Bom, pela agenda de Jesus, é isso aí que a gente aprende, né? Pois é. Ele passa para falar com a mulher samaritana e quando a Bíblia fala, né, que eu tinha de passar Era, por era lá, era necessário passar necessário passar por por causa lá, dela, né? por causa dela. Então a prioridade era ela, né? E essa coisa de Jesus priorizar uma pessoa é uma das coisas que mais me desafia como pastor. Principalmente quando Jesus conta a parábola do bom pastor e que ele diz que ele deixa 99 e vai buscar uma que se perdeu. Porque geralmente a gente faz a lógica contrária. Tá, um se perdeu, a gente até se preocupa com ele, mas é melhor a gente cuidar da maioria aqui, para a maioria não se perder.
E na pastoralidade de Jesus ele faz o contrário. Ele fala, não, uma que se perdeu, eu vou atrás de uma. Eu não quero 99, eu quero uma. Então é bem desafiador mesmo, assim. E o que seria o obstáculo ao evangelho, pastor? Aí é justamente a contraproposta disso que a gente está falando. Porque se o evangelho tem como visão, como horizonte, esse cuidar do outro, esse beneficiar o outro, potencializar o outro, né? Abrir caminhos para o outro, abençoar o outro, edificar o outro, honrar o outro, amar o outro. Né? Tudo isso está no pacote do Evangelho. O Evangelho propõe isso, por isso que a Jesus fala do Evangelho como a justiça do reino de Deus. A justiça serve para reparação. A justiça serve para reordenar as coisas. Né? A justiça ela serve para prevalecer sobre a injustiça. Então, o Evangelho tem isso como plano de fundo. Então, ser um obstáculo para o Evangelho é impedir que o outro potencialize, é impedir que o outro viva, é impedir que o outro exerça suas liberdades, entrando um pouco mais dentro da temática, impedir que o outro seja beneficiado, é impedir o bem-estar do outro. Né? Eu vejo que às vezes quando a gente pega para debater sermões, estudo bíblico, versículos, mensagens, a gente restringe muito as coisas ao que acontece dentro do ambiente igreja. Né? Já reparou? A gente pega as parábolas de Jesus e tenta aplicar sempre para o contexto de igreja. Filho pródigo. É o desviado que voltou, o irmão mais velho é aquele irmão mais antigo da igreja. Não é isso que Jesus. Joio e trigo. Dentro da igreja tem joio e trigo. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando do mundo, da vida. Né? O que está na cabeça de Jesus e do evangelho não é a nossa vidinha de igreja, de clube religioso. É a vida como um todo. É o ser pai, é o ser cidadão que paga impostos. Né? Inclusive foi uma das coisas que eu usei como exemplo. Jesus, numa situação de saia justa, né? no sermão, depois a gente pode comentar sobre isso. Né? Mas assim, é a vida no mundo. Como é que a gente responde a esses desafios? Né? Os desafios éticos, as injustiças que a gente sofre, a interação com a cultura, qual é o limite? Né? A gente precisa começar a usar a Bíblia para responder essas coisas. Quando a gente não faz isso, a gente está correndo o risco de se tornar um obstáculo ao Evangelho. Por quê? Porque se você não reflete acerca de algumas coisas que o Evangelho se propõe a responder, você está sendo um obstáculo ao Evangelho. Por exemplo, para fechar essa questão. Sei lá, você tem uma demanda aí como a gente comentou antes, mazela social, dificuldade da desigualdade social, pessoas sofrimento por causa de vício, sei lá, alguma coisa desse tipo. O Evangelho tem resposta para esse tipo de coisa. E quando eu, como cristão, acho que, como cristão, eu não tenho nada a ver com isso, que tinha que estar vendo isso era a família da pessoa, ou o governo, ou uma ONG, ou algo. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí você pergunta para a pessoa, então, o que é ser cristão? Qual que é a preocupação, então, genuinamente cristã? Né? Aí você vê que fica meio sem resposta, meio desconectada da realidade. Então, essa pessoa ela pode estar sendo um obstáculo ao evangelho. Porque ela vai acabar dando um mau testemunho sobre o que de fato é o evangelho, e ela mesma se tornou um obstáculo ao evangelho. Então, essa expressão aparece no texto com Paulo dizendo, olha, eu adotei certas práticas para não ser um obstáculo ao evangelho, ou seja, para não atrapalhar Jesus naquilo que ele quer fazer. E aí a gente precisa pensar nisso, né? O que nós estamos atrapalhando o evangelho para poder não ser esse obstáculo, não ser... E realmente é difícil, a gente também estava falando aqui em off, sobre a gente precisa conhecer a palavra de Deus para poder fazer essas conexões, porque senão a gente realmente,
ouve, sai e a vida da gente continua igual, né? Individualista, esse século é tudo para mim, é exatamente o que o Rafael Isso. falou. E aí eu acabo não conseguindo praticar porque eu não estou raciocinando e não estou conhecendo o que está escrito, o que foi escrito na palavra de Deus para que a gente caminhe para o evangelho, né? Caminho. E para mim, Esther, é nisso que tá aquela clássica ideia, aquele clássico jargão de deixar o mundo entrar na igreja. Geralmente as pessoas pensam que deixar o mundo entrar na igreja é uma guitarra, é um corte de cabelo. No popular é isso. Mas na prática, pela Bíblia, o deixar o mundo entrar na igreja é aqui, ó, é na mentalidade mundana, que é o que Paulo vai falar aos Romanos no capítulo 12. Não se conformem com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando um crente, ou alguém que se diz crente, rege os padrões da sua vida, não com base na escritura, mas com base num padrão de pensamento mundano, esse cara ele não é cristão, ele é mundano. Ainda que ele frequente a igreja, ainda que ele usa máscara de crente, mas por ele ter um padrão de pensamento mundano, ele é mundano, ele não é cristão. Então, é aí que a gente deveria prestar atenção nisso, na hora de falar assim, o mundo está entrando na igreja. Sim, o mundo está entrando na igreja quando a gente tem esses pensamentos que o Rafael falou, de individualismo, de eu primeiro, depois os outros. O mundo está entrando na igreja quando a fofoca é normal, né? O mundo está entrando na igreja quando a gente vive um ambiente de hipocrisia, de falsidade, de mentira, e por aí vai, né? Quando a gente não tem prestação de conta como forma de demonstrar temor a Deus e amor ao próximo. Isso é um padrão de pensamento que é mundano. É nisso que o mundo entrou na igreja. E também eu penso, pastor, que a gente tem que avaliar um pouco, que a gente tem que acaba tendo prejuízo em ser cristão, porque a gente tem que olhar para o outro. Nos textos anteriores também tinha a questão que eles estavam brigando diretamente no tribunal do homem. Isso. E o apóstolo Paulo também fala nesse texto, né? Isso. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês vão julgar, né, até anjos, Isso. e por que vocês não ficam com prejuízo? Isso. Então, para que você não escandalize, para que você não perca as pessoas, para as pessoas não te apontarem, olha lá, os crentes fazendo isso, né? Não é isso que acontece? É interessante você comentar isso, Esther, porque você vê que o que está por detrás de todos esses ensinos que a gente está aprendendo, né, nessa primeira carta aos Coríntios, é sempre o testemunho, é sempre o que vão dizer, o que vão pensar. Não simplesmente porque a gente quer agradar lá fora, mas porque faz parte da missão da igreja zelar pela santidade do nome de Deus, pela glória de Deus, né? Perante o mundo, perante a sociedade. Então é por isso que Paulo fala, eu sei que vocês são livres para comer ou para não comer, eu sei que esses ídolos aí, na verdade, eles nem existem, não é essa a questão, Paulo diz assim. A questão é que se você for lá comer, você pode estar cometendo um erro, mas não por causa do ídolo ou por causa da comida, mas por causa do outro, por causa da consciência do outro. Então, no caso aí dos prejuízos judiciais, Paulo estava falando, gente, vocês não podiam resolver isso internamente entre vocês? Não, vocês estão chamando pagão para vir resolver os problemas internos de vocês. Vocês estão comprometendo o testemunho da igreja. E hoje em dia ninguém quer ter prejuízo, né? Não. Todo mundo tem que sair Nem ganhando. Nem os crentes. E os crentes também estão nessa. Então, assim, se eu tiver prejuízo, alguma coisa vai acontecer. Então, a gente não tem essa questão. Porque eu lembrei, acho que na semana passada também, ou retrasada, que a gente falou na série dos 10 mandamentos, que nós carregamos o nome de Deus. Isso. Então, quer dizer, é uma responsabilidade. Então, se a gente levar prejuízo no mundo, que leve, né? Não é? Eu acho, Por não sei. isso que o princípio ensinado por Paulo no capítulo 9 é o da renúncia. Isso. Porque ele está falando, o argumento lá era mas tudo é lícito, Paulo. Tanto que
ele aparece de novo no texto. A gente é livre, Paulo. Como assim? Eu não posso comer carne agora? Né? Que é isso? Né? Então Paulo fala assim, então vocês querem falar do direito que vocês têm baseado na liberdade de vocês. Então vamos lá. Eu sou apóstolo, eu tenho direito a um salário e eu abri mão desse direito. Não é porque eu sou orgulhoso, não é porque eu sou teimoso, não é porque eu fiz um voto de franciscano, eu quero ser pobre, não. Mas é porque quando eu olho para Jesus, nas entrelinhas é isso que Paulo está dizendo, porque no capítulo 11 ele vai falar, sejam meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo. Isso. Então é isso que ele está dizendo nas entrelinhas. Quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que esvaziou-se de seus direitos, de seus méritos. Ele falou isso muito claramente para os filipenses, né? Outra igreja. No capítulo 2 a gente acompanha isso dos filipenses, né? Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, fez-se homem, assumiu a forma de servo, né? E foi condenado à morte. Submeteu a tudo isso, né? Não precisava. Isso era um prejuízo. Podemos pensar que ele é Deus. Como é que Deus se faz carne? Como é que o santo morre como maldito? Como é que o Senhor de tudo, na última ceia, fica seminu e lava o pé dos seus alunos? Não tem sentido. Por isso que já no capítulo 2 de Coríntios, Paulo falou, olha, o evangelho não tem lógica nenhuma. É loucura. Se vocês estão tentando encontrar lógica, não tem lógica. Por isso que tá difícil para esse povo assimilar. E é difícil até hoje assimilar. Porque a gente sempre está buscando respostas lógicas. Pastor, pode ou não pode? Posso ou não posso? Por quê? Porque a gente quer ter a certeza e a segurança de que eu posso fazer isso. E aí se eu fizer isso e o outro se sentir mal, né? Mas, poxa, eu não gosto que a Esther tem esse corte de cabelo. Mas eu posso. Tá, mas Esther, você não poderia ter evitado? Justamente pela liberdade que você tem em Cristo, você poderia ter evitado para não causar transtorno para o outro. Mas pastor, aí é um problema dele. Tá escrito e documentado que eu posso. É o problema dele. Aí é ele que é fraco. Aí Paulo diz, eu me fiz de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos também. Então, assim, é muito complexo. E é muito interessante a gente pensar, pastor, nesse nosso século 21, que a luta é pelos direitos, né? Olha só, e a contradição do evangelho é a minha liberdade, né, contra o meu direito, né? Então eu abri mão desse direito. E aqui nesse mundo, para onde a gente olha, existe uma luta, uma guerra sobre direitos. Isso. E a grande sacada, vamos dizer assim, do evangelho com relação à liberdade é que a liberdade pela qual nós estamos vivendo ou buscando viver não é uma liberdade que foi conquistada na força do braço humano, que não foi conquistada pelo decreto de rei nenhum, que não foi conquistada pela resistência política de algum profeta. Não. A liberdade pela qual nós somos chamados a viver é a liberdade da qual Cristo comprou para nós. Como Cristo fez isso? Em fraqueza, derramando o seu sangue, servindo o próximo para a glória de Deus. Então, quando a gente fala de ser livre como cristão, a gente tem que estar pensando naquilo que Cristo estava pensando, que era os outros, né? Então, acho que inclusive a gente volta de novo para a questão do, se eu não pensar assim, eu estou sendo um obstáculo para a proposta do evangelho. É isso mesmo. E a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Você chegou lá, né? Cheguei, estava querendo chegar. Porque no livro, a gente estava falando também, né? No livro de C.S. Lewis, tem um livro que chama O Peso da Glória, e o texto bíblico fala também, Paulo, sobre o peso da glória, né? Parece com, né? O peso parece contradição, né? Esse foi o primeiro livro que eu li de C.S. Lewis, foi O Peso da Glória. Eu ainda releio, pastor, porque eu fico olhando aquele que ele tem que... Mas você sabe que para esse sermão, eu dei uma folheada no peso, justamente para encontrar definições da glória de Deus. Mas eu fiquei mais confortável com o Jonathan Edwards, tanto que eu pus uma grande citação dele no sermão, né?
sou muito simpatizante do pensamento do Jonathan Edwards. Eu sou, assim, realmente encantado, por assim dizer, com a figura que ele representa dentro da teologia reformada, do tipo de espiritualidade que eu acredito, que é uma espiritualidade reformada aquecida, assim, sabe, né? Tanto que tem gente que não sabe, porque o Jonathan Edwards, ele foi um baita de um avivalista, né? Ele participou daquele movimento de despertamento evangélico com John Wesley, George Whitefield e tal, e aquele famoso sermão dele, Pecadores nas mãos de um Deus irado, que a história registra que conforme ele pregava, as pessoas gritavam desesperadas, segurando os bancos da igreja. Então isso assim, é uma imagem assim muito forte, né? E aí você pensa, pô, então o Jonathan Edwards, ele era pentecostal, né? E não, e o Jonathan Edwards parece até que ele era meio chato assim pregando. Dizem que ele lia o sermão todo. Não era aquela coisa de ler o esboço e olhar para o público e volta para o esboço. Não, o sermão dele era todo lido. Mas havia tanto poder naquelas palavras, assim. Então, eu gosto muito da história de Jonathan Edwards. E eu me simpatizo muito com as leituras que ele faz, porque eu me aproximo muito dele, assim. Então, eu fiquei mais satisfeito com a ideia de explicar a glória de Deus pelo caminho que ele percorreu também, porque também fazia sentido pelo que eu estava construindo no sermão. Mas o que é a glória de Deus? Então, vamos lá. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Ou, mais especificamente, Paulo diz aos Efésios que nós somos predestinados antes da fundação do mundo para vivermos para o louvor da graça da glória de Deus. Olha que coisa. Então, esse assunto de a glória de Deus, a glória... Salmo 19, né, que a gente até utilizou também no sermão. Os céus proclamam a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, indiscutivelmente, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, e a gente se contenta com isso, né? Assim, só com essa coisa básica. Então, vamos lá, pastor. O que é para a glória de Deus, pastor? Aí você começa a perguntar, como é que eu bebo água para a glória de Deus? Aí começa a ficar difícil. Porque na cabeça das pessoas, viver uma vida para a glória de Deus é o quê? É ir para o culto, é ir para a igreja, né? É realizar boas obras, mas assim, de uma forma também muito sem definir o que é boas obras. Talvez seja momentos, então a gente pensa. Em alguns momentos. Aí você fala assim, como é que você toma banho para a glória de Deus? Dá para jogar futebol para a glória de Deus? Eu gosto de provocar assim, desse tipo. Porque se Paulo está falando, quer fazer qualquer coisa no grego ali que Paulo usa, é qualquer coisa do português também. Qualquer coisa é qualquer coisa. Então, é o churrasco para a glória de Deus, é beber água para a glória de Deus. Não é só o momento de louvor do culto. Então, a gente precisa entender o que é a glória de Deus para entender o que é que eu tenho que fazer da minha vida. Então, a glória de Deus... Todas as vezes que essa expressão aparece na Bíblia, até eu falei no sermão, é difícil descrever a glória de Deus, porque ela não é algo tão visível assim, né? Tem uma experiência que eu acho bem interessante para falar de glória de Deus, que é Moisés, no monte, quando ele fala assim, quero ver tua glória, me mostra a tua face. E aí Deus fala para Moisés, você não pode ver, você não vai aguentar. Entra na brecha. Mas fica de costa que eu vou passar por você. E aí, Deus passa a bondade, a misericórdia. Então, a bondade, a misericórdia são coisas que são parte da glória de Deus. É vestígio da glória de Deus. Então a gente entende que a glória de Deus por isso que o C.S. Lewis tem esse título para esse sermão, o peso da glória, porque na verdade é um jogo de palavras, porque a glória de Deus é o peso de Deus. O que é a glória de Deus? É a santidade de Deus, é a beleza da santidade de Deus, é a bondade de Deus, é o poder de Deus, é a justiça de Deus, é tudo que Deus é.
A glória de Deus é tudo que Deus é. Então, quando o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus, é porque você olha, igual o André estava mostrando agora há pouco as fotos lá do lugar que ele estava. Então, quando você vê aquilo ali, se você não ficar ali tendo um tempo de contemplação, assim, intencional, você vai falar assim, Deus é muito grande. Deus é poderoso. Nossa, Deus é caprichoso. Aí você começa, Deus é muito lindo, porque olha as coisas que ele faz. Nossa, Deus é... Então, é tudo isso que Deus é, que a Bíblia diz que Deus é justiça, Deus é amor, Deus é misericordioso. Tudo isso é a glória de Deus. Então, quando o resumo da Bíblia é que a gente foi criado para o louvor da glória de Deus, é que para quem tudo que a gente fizer, a gente venha exibir, ora, a bondade de Deus, ora, a justiça de Deus, ora, o amor de Deus, ora, a misericórdia de Deus, porque tudo isso manifesta a glória de Deus. Então, a gente tem que começar a pensar na vida assim, para tomar decisões adequadas que priorizam de forma objetiva a glória de Deus. Não casar porque eu quero casar. Não comprar um carro porque eu quero comprar. Mas porque eu tenho como horizonte da vida, como linha última, como objetivo maior, glorificar a Deus por meio daquilo que eu estou fazendo. Seja jogar um futebol, seja tomar banho, seja comprar um carro, seja casar. Não só ir para o culto, mas o jeito que eu falo com os meus filhos, o jeito que eu trato minha esposa, o jeito que eu guardo dinheiro, o jeito que eu compartilho o dinheiro, tudo isso tem que ter, no final das contas, o objetivo de manifestar Deus. Jesus disse isso, né? Façam as boas obras de vocês para que as pessoas olhem para vocês e vejam no rosto de vocês a glória de Deus. E aí a gente volta no nosso verbo do primeiro semestre, né? A gente não pode ficar distraídos, né, pastor? Porque para a gente glorificar, para a gente mostrar a glória de Deus na vida da gente, nos momentos, em todo momento, a gente tem que estar alerta, vigiando, sabendo o que a gente está fazendo. Porque senão a gente se distrai e aí a gente ouve outras vozes, né? Isso foi uma coisa que Paulo ensinou, muito interessante e importante para os romanos, no primeiro capítulo da carta que Paulo escreveu aos romanos. Ele fala assim, o grande problema da humanidade com relação ao pecado é que eles trocaram a glória de Deus pelas glórias das coisas criadas. Então, até hoje é isso. A gente rouba, vamos dizer assim, a glória de Deus. A gente pega a glória de Deus e começa a colocar a glória de Deus nas coisas. Então a gente começa a ver sentido para a vida nas coisas, né? A gente se sente realizado ao comprar tal coisa. Isso que eu ia falar sobre consumismo, Isso, né? a gente se sente... Eu quero ter prazer em consumir, em comprar. Eu não estou olhando se eu tenho a necessidade, se eu preciso daquilo, mas aquilo naquele momento me deu prazer. Então eu tô prazer. Esse é o ponto, o prazer. Eu encontro satisfação, aquilo me contenta, então eu me sinto realizado. Só que o grande ponto pela Escritura é que a gente não foi feito para sentir-se realizado em nós mesmos. Viver realizado em nós mesmos, segundo a Escritura, é a implicação da queda, do pecado. Porque o homem não foi feito para sentir-se bem desconectado de Deus. Viver separado de Deus é o pecado. É a alienação que o pecado proporcionou. Porque o que é o pecado? Qual que é o salário do pecado? Morte. O que é morte? Separação. Então, querer viver uma vida de felicidade e de alegria sem considerar que a fonte da alegria e do prazer é Deus, eu estou jogando com a glória de Deus, estou roubando a glória de Deus, estou pegando a glória de Deus e colocando peso de glória nas coisas. Então, sei lá, e pode ser prazer legítimo, pode ser coisas boas da vida. Sim. Comer, dádivas, né? Trabalho, bênçãos, coisas que Deus nos dá para a glória dele e não para nossa vanglória, para nossa satisfação. Então, isso que é muito perigoso. E essa é a proposta da idolatria.
Você quer dinheiro? Adora o mundo do dinheiro, o Deus do Amor. dinheiro. Você quer o prazer físico? Adora o mundo da sensualidade, da promiscuidade. Então, é isso que está em jogo. Na vida, no final das contas, o que sempre está em jogo é a glória de Deus, desde o Éden. Quando a serpente chegou para Adão e Eva e disse, não é bem isso que ele disse, ele estava pondo em jogo a fidelidade à glória de Deus. E a decisão rebelde ali de não obedecer a Deus custou essa separação, custou viver uma vida baseado no que eu quero e não no que Deus, que me fez para a sua glória, preparou para que eu vivesse bem dessa forma. Isso mesmo. Vamos ver mais um vídeo? Vamos. Esse é da mensagem da noite. Que tem a ver com o que a gente está falando Isso agora. mesmo. Eu acho assim, que se a gente for pegar de uma maneira bem micro, né, a gente pode citar que tudo que a gente faz é para honra e glória do Senhor, né? Mas eu acho que quando a gente fala de toda essa passagem de Paulo, é meio que para passar aquela verdade que realmente as pessoas estão cegas e elas acabam não entendendo muita palavra, né? Então, basicamente, é Paulo mostrando a verdade a todos, o que é maravilhoso, né? Um aprendiz, um seguidor, fazendo mais seguidores, isso é formidável. E aí você colocou perspectiva e localização. Foi muito bom isso. Porque às vezes a gente olha, e é o que você está colocando, as coisas de maneira incorreta. A perspectiva da gente está errada. Fala um pouco disso aí para nós. Olha, assim, eu sou muito grato a Deus pela forma com que ele me conduziu na construção desse sermão, assim, sabe? Aquela sacada do começo de trazer como introdução e ilustração o sistema solar e tal, que é um tema que me fascina até hoje, eu gosto, sempre gostei muito. Eu lembro na infância, eu amava a temática do sistema solar. Quando fui no planetário com excursão da escola, nossa, eu achei que eu nunca quis ser astronauta, nada disso. Mas eu sempre amei essa coisa assim de planeta, estrelas e tudo mais. Que é uma coisa tão misteriosa, né? Pra gente, a gente olhar aquilo É misterioso, é encantador, é maravilhoso. É isso mesmo. Então, eu pensando nisso, aí eu pensei assim, interessante, porque na antiguidade, e até a Bíblia tem isso, né? A ideia era, a Terra tá parada e o Sol é que tá passando por nós, né? Tem aquela passagem bíblica em Josué que diz que o Sol parou, né? Alguns cientistas querendo refutar a veracidade da Bíblia usam isso contra a Bíblia. Para dizer, ó, tá vendo? A Bíblia não é verdadeira por causa disso, que o Sol tá dizendo que o Sol parou e o Sol nem se mexe. Não é, que a gente precisa levar em conta quem está contando a história e a perspectiva com base na localização. Então, olhando daqui, realmente parece que é o Sol que cruza o céu de um lado para o outro. Inclusive, olhando daqui, o Sol é desse tamanhico. Só que, na realidade, quando você sai daqui, dessa localização, você passa a ver as coisas como elas realmente são. Você vê que a Terra não é o centro do universo. Que além da Terra, tem outros planetas. E não só tem o sistema solar, mas tem dezenas de milhares de milhões de outros sistemas e de outras galáxias nessa imensidão infinita que é o universo. E aí é igual eu falei no sermão, isso tudo de tirar o fôlego, na hora que você vai olhando para isso tudo. E aí o Salmo 19 dizendo, os céus proclamam a glória de Deus, é dizer, essa vasta, né, diversidade, infinitude de coisas que o universo e as galáxias têm, isso tudo anuncia, proclama a glória de Deus. E aí eu falei assim, parece que isso é quase que uma parábola da parte de Deus para conosco, para dizer, ó, tá vendo? Vocês não são o centro do universo. Vocês, como a Terra, foram feitos para orbitar em torno de um Sol.
Então, na verdade, o que eu comecei trazendo ali como aplicação, com base nisso também, usando o texto de Paulo, foi dizer: a gente não é o centro do universo. Você não foi feito para viver baseado em si mesmo, nos seus gostos. Você precisa mudar de localização. Você precisa alterar sua perspectiva para perceber que você foi feito com um propósito. E quem é que faz essa mudança na vida da gente? Quem muda a nossa perspectiva é o Evangelho, porque ele nos chama ao arrependimento e nos leva a enxergar a vida do jeito que ela é. E a localização é estar em Cristo. Porque estar em Cristo é uma mudança de localização significativa, não só em relação a Deus, mas também ao outro. Porque em Cristo eu não enxergo o outro mais como um inimigo, como um problema. Em Cristo eu enxergo o outro como irmão. Em Cristo eu enxergo o outro como pessoas carentes da graça de Deus. Possibilidade de algo, né? Exatamente. Então, a perspectiva é alterada quando nós mudamos de lugar. Então, o lugar em que nós precisamos estar para viver uma vida para a glória de Deus é em Cristo. Tanto que, conversando com o pessoal do Estrutura terça-feira, que é outro lugar também que a gente conversa sobre o sermão, eu perguntei o que é fazer para a glória de Deus. E eu percebi que o resumo meio que geral assim era: é fazer as coisas bem feitas. Eu comecei a dar exemplos genéricos. Como é que um pedreiro faz seu serviço para a glória de Deus? Quando ele faz direitinho, retinho. Eu perguntei: como é que um marido glorifica a Deus no seu casamento? Quando ele respeita a esposa. Falei: gente, embora isso tudo é verdade, não é só isso. Porque o descrente sabe fazer isso, né? Ele sabe fazer bem feito. Tem descrente que respeita a esposa. Nem todos os descrentes são adúlteros. Tem descrente que é honesto, tem virtudes. Né? Você não precisa ser cristão necessariamente para pagar seus impostos em dia, para ser um bom profissional. Né? Inclusive, essas coisas são graça comum de Deus na vida de todo ser humano, que ele fez a sua imagem e semelhança. Aí ficou aquele negócio: pastor, então, o que é para a glória de Deus? Eu falei: olha, é o estar em Cristo. É isso que vai fazer a diferença. Porque não é só um trabalho bem feito. Mas por eu estar em Cristo, aquele trabalho bem feito faz Deus sorrir. Porque eu estou em Cristo, então eu estou unido a Deus. Eu sou discípulo dele, eu carrego o nome dele. Então quando alguém vê aquele trabalho, vê aquela boa obra, não só o meu bom trabalho é reconhecido, mas a glória de Deus é visto e manifestado. Então, não é só se aperfeiçoar nas coisas para ficar bom em si mesmo, para apresentar uma boa obra, mas é estar em Cristo. É essa localização. Então, no final das contas, isso é o chamado do Evangelho do arrependimento mesmo. Você precisa estar em Cristo, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Porque você foi feito para isso. Para viver sua vida para a glória de Deus. E se você não estiver em Cristo, você não vai viver sua vida para a glória de Deus. Você vai continuar gastando seu tempo, seus talentos e suas virtudes para os seus prazeres, para a sua própria paixão. A gente pensa que Cristo morreu só para as nossas fraquezas, né? Só para os nossos erros. Isso também. Mas Cristo também morreu para mostrar a insuficiência das nossas qualidades, das nossas virtudes. E por mais bom que a gente pensa que a gente seja, o Evangelho diz que você não é bom o suficiente. Você precisa de um Salvador para te redimir, para te resgatar. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Então, é essa chave, é essa localização que a gente precisa para a nossa perspectiva ser alterada. E assim a gente viver para a glória de Deus. E toda vez que a gente já está em Cristo, que a gente vê que a gente está se desvirtuando, esse arrependimento tem que acontecer novamente, né? Porque senão a gente vai virar um obstáculo para o Evangelho. Pro Evangelho. Olha só como está tudo amarrado, né, pastor? Está amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado. Então, as palavras que você trouxe, chave, renúncia, liberdade, perspectiva, localização, elas estão uma conectada à outra. E isso a gente precisa fazer. E a gente só consegue fazer
ouvindo a palavra, o ensinamento, lendo a palavra, e eu encaixo aí a oração também. A gente falou também na aula da EBD de domingo que orar a Deus é ter relacionamento com Ele. Não é sobre ter coisas, o autor falava, mas é sobre ter Deus, Ter né? Deus. Isso. E aí porque eu fui feito ter para Deus, ele. exatamente. Eu fui feito para ele. Ele perder essa maneira dessa fé utilitarista, que usa Deus para alcançar os seus próprios objetivos. Você não foi feito para ir para o céu, você não foi feito para ser abençoado. Embora essas coisas entram no pacote da salvação. Mas no final das contas, você foi feito para a glória de Deus, para ter relacionamento com Deus, para estar em Deus. Então não queira o céu, não queira as bênçãos de Deus, queira Deus. E isso basta, porque nem sempre a gente vai ter bênçãos. Nem sempre os dias vão ser bons. E a gente, né, pastor, a gente tem que estar consciente de que o nosso inimigo, ele quer tirar. Por isso que o texto também fala, né? Quando você se senta na mesa, você está da idolatria, Isso. você está adorando os demônios, está junto com os demônios. Então, eu achei muito interessante esse texto, porque ele não teve nenhum preconceito de falar sobre os demônios, mas não ficou, né? Então, a gente precisa ter essa consciência também de que nós temos algumas coisas que a gente tem que fazer para a glória de Deus. Quando a gente se desvia, a gente está indo para o outro lado. E aí vem a questão do sermão da manhã. Perceber qual é a hora de renunciar, a hora de dizer não. Eu até poderia, mas não. Eu tenho direito, eu tenho liberdade, eu posso. Não tem problema, não é pecado. Mas não convém. Dessa vez eu vou para cá porque eu estou visando a glória de Deus. Eu estou visando beneficiar os outros. Então, o que Paulo ensinou, eu abri mão do meu direito. Por quê? Jesus nos ensina a abrir mão dos nossos direitos, tendo em vista a glória de Deus, tendo em vista a salvação dos outros, né? Então, o Paulo, quando ele falou lá dessa questão não dá para você sentar na mesa de Cristo e você sentar na mesa com os demônios, veja, uma das estratégias que o diabo tem, por assim dizer, na nossa geração, nos nossos dias, é ocupar nosso tempo. Sim. Pode ver que é uma das desculpas maiores. Eu não tenho tempo para orar, para fazer. Você leu? Não tive tempo essa semana. Você orou? Eu não tive tempo essa semana. Por que você não veio no estudo? Nossa, pastor, tá tão corrido, eu tô sem tempo. Então, é um pouco estratégico da parte do diabo roubar esse tempo, ocupar o nosso tempo. Essas são as outras mesas que nos tira da mesa. Que a gente não pode se distrair com isso, né, pastor? Realmente eu penso isso também, pastor, que é uma estratégia mesmo, o diabo, essa questão do tempo de hoje, desse século, tá tudo, nós temos tantas coisas, a tecnologia nos ajuda, as coisas, né, estão tudo aí à nossa mão, mas a gente não tem tempo, a gente usa não para o nosso benefício, às vezes a gente usa mal. E Jesus tinha as mesmas 24 horas. Não é? Que nós temos. Exatamente, é isso mesmo. E aí, pastor, finaliza. Eu gostei também do Vitor ter falado ali, né, da questão que as pessoas é tão claro e as pessoas não enxergam. Às vezes eu também tenho essa impressão, né, que as coisas estão tão claras ali na palavra de Deus, no que a gente tem que fazer e parece que a gente não consegue enxergar. Por causa do pecado mesmo, né? Né? Pecado, porque às vezes é mais cômodo a gente fingir que não entendeu, porque se eu procurar entender mesmo, eu vou ter que mudar um montão de coisa. Então é melhor não mexer. Não tá disposto. Deixa assim mesmo, né? É disruptivo demais, entendeu? Revoluciona muito a minha vida. E às vezes a gente não tá tão disposto assim, né, a mexer em algumas questões. Então, é por isso, e só por isso, que o poder do evangelho se faz tão transformador, tão bomba na vida de alguém, porque ele não é só uma assimilação intelectual. Então, assim, que as pessoas não querem entender, não entende, não tem o tempero principal, que é a intervenção do Espírito Divina. Do Espírito Santo. É sobrenatural.
a aplicação dessa mensagem, essa mudança de perspectiva, essa localização é obra do Espírito. É Ele que nos convence. Então não é só assim, eu preguei domingo e segunda-feira está todo mundo vivendo para a glória de Deus. Não, é o Espírito que vai fazer a obra, que vai carimbar no coração, que vai selar o coração dessas pessoas para que elas sejam modeladas e formadas à imagem do Filho de Deus, que é Cristo. É isso mesmo. Ok, esse foi então o nosso episódio de hoje. Siga as nossas redes sociais, vejam também as mensagens novamente. Se tiver dúvida, pode nos mandar mensagens. E estamos aqui na Zona Leste, se vocês quiserem nos visitar. É só vir aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Eutália. Muito obrigada, pastor. Imagina, eu que agradeço. E aí, tchau, gente. Até mais. Alô!